chegamos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Anderson Machado. Hoje vamos entrar numa casa abandonada, com a construção datada de 1944. Ela está há bastante tempo lá parada e a gente vai entrar nessa casa hoje, ver como ela está, como ela foi feita e melhor, vamos dormir lá dentro. Pois é, vou passar uma noite dentro dessa casa que está aqui no alto desse morro. Vai ser muito legal, fica aí comigo, vai ser um vídeo bem diferente, mas muito legal e de muita imersão. Bora lá! É muito louco essa densidade da floresta atlântica, nossa. É muito mato. Dá pra sentir a umidade na cara. E como sempre, Antônio Carlos, não falta é água, né? Olha só. Oh, tem uma mangueirinha arrebentada ali, ó. Mais uma fonte de água antes daquele coxo que a gente viu lá.
Tá bom. Vamos mapeando, né? Precisar buscar água. Temos que saber onde é os pontos. O sol já deve estar saindo, deve ser o quê? Tô sem relógio aqui agora, mas eu creio que deve ser quase 3 horas. Eu acho que eu estou no caminho certo, que foram me indicando. Segue até o fim da rua, deixa o carro no rancho, sobe a trilha ao lado e segue. Ó, tem lenha aqui, está super úmida. Não pegaria fogo fácil. Mas estou de olho pelos gravetos. Eu sempre aposto nos gravetos, igual eu faço lá no abrigo. Estamos vendo uma porteira já, ó. E um pasto. Eu avistei um telhado ali, a hora que a gente passou pelo portão, não sei se apareceu aí nas filmagens. Será que é aquilo ali? Eu vi telhado de amianto. E as informações que eu recebi, até pelo ano da casa, é telha de barro. Pode ser uma cocheira, né, de gado. Já vamos saber depois dessa montanha aqui. É telha de amianto. Uma estribaria de gado. Bom, se não encontrar a casa, tem um lugar pra ficar já, ó. Nossa, que lugar maravilhoso. Que lugar maravilhoso. Muito top. Opa! Tá ali. Encontramos o nosso Airbnb hoje. De hoje, né? Ah, que legal. Bora lá conhecer. Oh, que demais. Ah, muito legal. Eu sou fissurado nesse tipo de coisa. Porque eu fico pensando na história, sabe? Quanta coisa essa casa tem entranhado nessas paredes de história, sabe? De famílias sendo criadas, de superação, de desbravamento, né? Ir para uma terra dessa aqui no meio do nada e construir uma vida. Isso é muito louco. Está muito a gente batalha muito hoje em dia, as pessoas trabalham muito para conquistar suas coisas, mas nessa época tudo era muito mais complicado, né? Imagina construir isso aqui, para chegar esse material aqui, né? As telhas, as madeiras, beleza, tiravam daqui, tijolo, segundo informações, parece que até foi feito, mas foi tudo construído na mão pela família, né? Essas telhas vieram de uma olaria que tinha lá na cidade, provavelmente de carroça ou de carro de boi, sei lá, muita coisa passa na cabeça, né?
Bora entrar. Opa, aqui já de cara já encontramos, ó, pelezinha de uma rateira. Provavelmente temos uma moradora aqui. Olha só, 1944. Ali temos já uma colmeiazinha de abelha, sem ferrão. Tá com cara de ser uma jataí. Vocês que são do mundo das abelhas aí, corrijam, ó. É bem miudinha. Olha só, foi tirado já o assoalho. Ou apodreceu, né? Tem bastante vestígios de madeira aqui. É uma honra para mim, né? Esse acesso a essa casa, que deve carregar muita história de superação, né? Imagina, devem ter chegado por aqui. Isso aqui era só mato. Isso foi tirado madeira na mão, sabe? Para fazer pasto, para fazer plantação, né? E trazer a família para cá, no meio do nada. Daqui até a cidade, que é onde eu moro, estamos bem longe. Estamos falando aí de mais de 20 quilômetros. Então tem bastante chão, que tudo era acessado a pé, ou de cavalo, ou de carroça, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção de como as casas eram feitas, tá? Isso que é o legal. Vamos lá então, sempre tomando muito cuidado, né? Estamos entrando num ambiente que está muito tempo parado. Olha só, era feita uma base toda de tijolos, com aberturas para circular a ventilação debaixo do assoalho da casa. Depois era colocado esses pontaletes aqui. Olha só que massa. E feito o assoalho em cima. Tá? Assim, o chão não tinha contato com o solo e não tornava o piso frio, né? Até porque nossa região aqui é muito úmida. Aqui temos um quarto e tem uma cama. Ah, tô vendo que eu não vou dormir no chão hoje. Aqui tem três madeiras ainda. Estão bem firmes. Aqui temos um outro ambiente. Que não sei o que possa ter sido aqui, ou um quarto, ou uma sala, né? Pode ver que tem aberturas por baixo, ó. Interligam todos os ambientes. Mais aberturas ali, mais aberturas aqui. Aqui está bem danificado, porque tem telha faltando lá, já está apodrecendo os paus. Aqui é um setorzinho que pode ser bem frágil, bem perigoso. Mas é uma casa que chegou a receber energia já, né? Eu não tenho informação de quanto tempo ela está desabrigada, mas segundo informações, bastante tempo, que não mora ninguém aqui. Nós estamos chegando aqui no ambiente da cozinha. Algumas madeiras espalhadas. Ó, interruptor. Tem fiação para todo lado. Aqui é provavelmente um armáriozinho. Ó, a forração aqui já veio toda pro chão. Na verdade eles faziam uma espécie de sótão, né? Talvez para guardar as coisas lá em cima. Aqui também já não temos mais nada de madeira. Tudo já saiu, mas as paredes estão muito boas. Muito boas mesmo. E olha esse fogão. Esse fogão já não é tão antigo, ó. Já recebeu um revestimento de reboco de cimento queimado. Olha isso. Ficou até marmorizado, ó. Que coisa linda. Olha só. Que bacana. E lá, isso é uma espécie de forno, né? Olha que legal. Tem uma mesa toda quebrada. Que demais. Que demais, que demais.
O telhado tá bem danificado, né? Imagina quanto tempo essa casa não recebe nenhum tipo de manutenção. Aqui a parte dos fundos. Olha que coisa linda. Eu sou apaixonado por isso aí, eu não tenho noção. Porque eu fico pensando a história, viver nesse tempo. Né? Viver nesse tempo, nessa época. Nas dificuldades que ela proporcionava para a vida, sabe? Essa casa, ela me repete muito o que é ser um sobrevivencialista de verdade. Né? Onde você tinha que catar água no mato ou, né, enfim, um jeito de trazer água para cá. Tinha que preparar o fogo toda noite, né? Não podia esquecer o óleo para fazer as lamparinas, para ter iluminação. Era uma vida que não dá para deixar para depois, entendeu? Uma vida que você tinha que estar diariamente programado, ponto, né? E de alimentação, que a gente tanto fala de preparação, essas pessoas dessa época, para mim, dessa época para trás, né? São os verdadeiros preparadores. Aqui não tinha tempo ruim. Tinha que ter comida ou, né, você tinha que plantar, saber lidar com a terra, saber lidar com o tempo de plantio, com a lida na roça e ter o que não conseguia cultivar guardado, ou você passava todo tipo de dificuldade possível nesse sentido. E aqui tem mais pele de caninana. Mais fiação aqui. Olha, interruptor. Parece que aqui tinha uma cobertura pro lado de cá. Aqui tá o fogão. Demais, né? E aí, vamos dar uma olhada lá em cima. Nossa, olha o tamanho daquele negócio ali. É o compiseiro. Mais pele ali, ó. Isso é bom porque não tem nenhum bicho rasteiro, nenhum roedor aqui, que ela deve ter já eliminado tudo. E também as outras cobras perigosas, né? Também ela afugenta, né? Porque ela é bem territorialista. Então, uma caninana mora por aqui, outras serpentes não estão morando também. Oh, mas tem um belo de um piso aqui, hein? Com muito cuidado. Vamos testando. Aqui, ó, pra cá tá ruim. Se a gente consegue chegar na janela. Que legal. Legal, né? Tô muito entusiasmado, você não tem noção. Que legal. Que seja a primeira de muitas casas que a gente entre pra ver como que é dentro, como que é tá num ambiente desse. Que louco, né? Massa, muita emoção. Muita emoção. E aí, já diz no comentário aí, você passaria a noite numa casa dessa abandonada? Hã? Diz aí, vamos interagir. Quero saber de vocês. Bom, começar a arrumar as coisas, porque a noite vai chegar, vamos ter pouca luz, né? Preciso saber como eu vou cozinhar e onde eu vou dormir. Então, bora se organizar.
preciso fazer um furo aqui para cozinhar. Vamos fazer o restinho.
Bom, pessoal, o que eu coloquei aqui? Né? Coloquei creme de aveia. Lá em casa a gente adotou o creme de aveia agora, por conta o problema com a lactose que a Sofia tem. Tá? Então a gente não usa mais creme de leite nesse tipo de preparo de massa. Então, ó, creme de aveia para quem tem problema com lactose, tá? É o bizu da hora. Coloquei aqui, dando uma engrossadinha. Vocês viram que coloquei um pouquinho da água do macarrão por conta do amido. Apesar do macarrão ser macarrão de arroz, também por conta do glúten, né? Também a Sofia tem problema com glúten. Eu ainda tenho um pouco de amido ali e eu coloquei para dar uma engrossada, né? Para deixar um pouco mais cremoso. E tá do jeito já, ó. Olha que maravilha. Coisa linda. Olha só. Bah, que demais, hein? Que baita rango. Não sei porque eu tenho essa impressão, mas quando tu tá longe da tua casa, do teu conforto, e tu degusta uma comida dessa, parece que amplia, sabe, o paladar. Talvez porque, não sei, inconscientemente falta todo o conforto. Isso aqui é o que nos remete, sei lá, segurança. Enfim, tava aqui pensando, comendo e pensando, vocês deviam fazer isso, comprar um lugar abandonado e passar uma pernoite, duas, para você sentir o que é o mundo apocalíptico, já que tanta gente fica falando nisso, né? Se preparando. Tá num lugar desse é se virar. Vocês viram? Eu criei ali um pedaço de um assoalho, botei madeira na cama, tive que dar um jeito de fazer o forno funcionar. Isso tudo é um teste, porque vocês não experimentam fazer. Às vezes ficam procurando cursos e tal, e de repente é só uma simulação que você pode fazer, né? Sei lá, um acampamento mesmo, como esse aqui pra mim é um acampamento. Eu não tenho essa pira do apocalipse e tudo mais, né? Pra mim o apocalipse já acontece na nossa vida o tempo inteiro. As nossas frustrações, as nossas percas, nosso emocional, problema financeiro, uma doença. Então tudo isso já são muitos apocalipses, né? Fora o que a gente já passa para viver, com toda a dificuldade que a gente tem aí, né? Sobre tudo. Sobre o que nos oferecem, né? Sobre a política, enfim, o custo das coisas, as leis e tudo mais, né? Tudo isso acho que, pra mim, tudo isso já é o apocalipse que todo mundo fica, às vezes, criando uma ficção muito grande, usando como espelho os filmes, né? Tô devaneando aqui no meu prato de comida delicioso. Vou dar um bisu pra vocês que aconteceu antes de eu sair pra vir pra cá. Eu mandei mensagem para um amigo que eu sei que é ponta firme para fazer uma correria numa questão de emergência, que é o Júnior. O Júnior, eu passei o telefone do Fabiano Cunha, que sabe onde é que é esse lugar aqui, tá? E passei o telefone dos dois para Sofia. O Fabiano Cunha é vizinho nosso de rua. Se eu não chegar em casa até 9h30 da manhã, que foi o horário que eu dei para ela pode acionar os dois para vir me procurar.
Então, sempre que você se jogar para algum lugar, um acampamento, algo do tipo, passe os contatos de pessoas que podem ajudar quem te espera e que possam te achar também. Tá? Isso é muito importante. Tá uma neblina danada, não sei se vai dar pra ver aqui no iluminador. Deixa eu aumentar a luz aqui. Olha só, parece chuva. Tava aqui sentadinho aqui até agora, na porta aqui, olhando pro escuro, pro nada. Mas tava aqui refletindo, esses momentos assim de acampamento, principalmente sozinho, né? É um momento de muita introspecção, assim, você acaba entrando pra dentro de si mesmo e pensando muita coisa. E é muito louco como o tempo rasteja, né? Como ele é lento, como ele é devagar, numa situação dessa, onde nada te tira a atenção. Os eletrônicos, outras pessoas, né? Uma geladeira com comida, qualquer coisa, né? Estar num lugar iluminado, ambientado, sabe? É atenção para todo lado. Né? E aqui tu consegue realmente dar uma quase que uma zerada, né? Se não fosse você cair em pensamentos, né? E é muito bom, pelo menos para mim é muito positivo. Fora aquela vontade de voltar para casa, né? Para a esposa, para a filha, né? E eu sei que elas sempre estão com saudade, esperando, e tenho certeza que quando chegar lá, a Sofia vai dizer que a Bianca vai dizer que tá com saudade do papai. Ah, e só isso já é, nossa, compensador a volta. Enfim, ó, os cachorros dos moradores lá embaixo. Tô agitado. Hora de começar a ajeitar as coisas para deitar. Montar ali meu saco de dormir. O isolante térmico que eu tenho que encher durante 15 vezes durante a noite. Ai, ai. Mas é o que temos. Torcer para ter uma boa noite de sono, né? Que eu sou um cara problemático para dormir em acampamento. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos fechar essa casa. Eu vou fechar as portas, né? Pra não entrar nenhum bicho maior aqui dentro.
iluminação. Vamos pro descanso, né, pessoal? Deu por hoje. Até amanhã de manhã. Bye. Relato da madrugada. O sono já não tava lá muito daqueles, né? Mas depois do susto agora, já era. Não vai rolar mais. Vou fazer serão. Olha como. Olha o que aconteceu com a minha cama. Peça no susto, foi me mexer. Blum! Desmontou tudo. Caiu, sabe a borboleta? Caiu a madeira aqui da lateral. Quer dizer, soltou o prego, tá muito velho. Pensa eu caindo nesse buraco aqui. Pá, parei, tá vendo? Eu parti, ó. E agora? Como que eu faço? Tem que dominar esse soalho amarelo aqui, ó. É o jeito. Vou ter que mexer essa cama inteira. Pá, que função, hein? Que função. Antes tivesse deixado as madeiras grandes mesmo por fora, né? Mas eu ia adivinhar que isso ia acontecer. Olhei a cama e julguei. Porra, ela é bruta, né? Ah, vai aguentar, vai aguentar. Não, não aguentou. Coisas de acampamento. Se não tiver um perrengue, não é acampamento. Bom, consegui agora ajeitar todo o assoalho aqui. Pra mim ficar tranquilo aqui esse resto de noite, né? Olha só. Levantei a cama. Peguei as madeiras que estavam lá na cozinha e trouxe pra cá. Aqui ficamos sem nada. Olha aí.
Ai, bom dia, gente. Que noite. Um dia eu vou aprender a dormir fora da minha cama. Oxa. Noite perfeita, maior silêncio, sabe? E eu tô impressionado com o isolamento térmico dessa casa. Eu não passei frio. Eu não dormi nem dentro do saco. Eu dormi com ele aberto por cima. E grande parte da noite eu fiquei com o braço pra fora. Porque eu tava com calor. Eu tava com calor bem. Fazendo todo aquele movimento de arrumar aqui o assoalho. Eu cheguei a suar. Fiquei até de camiseta. Porque a outra era algodão. Tava encharcado. Aí deu um calor danado. E aquilo já era 2h30 da manhã. Pensa. Essa noite deve ter batido aí uns 12 graus. Então tá bom. Ai, ai. Tinha tudo pra ser a noite de sono. Mas eu não adianta, não consigo. Deve ter dormido aí umas 3 a 4 horas. De soninho direto. Mas tá bom. Ai, ai. Já tá claro lá fora, 7 horas. Como aqui as janelas fechadas. Aí não dá pra ver a claridade, né? Não clareia a casa. Mas vamos levantar, fazer um cafecito da manhã pra gente partir.
Olha, eu preciso comentar uma coisa com vocês. É incrível como eu consigo abusar dessa mochila sem menosprezar a entrega original dela, né? Porque não é uma mochila urbana, né? É uma mochila voltada aí mais, né? Uma pegada tática e tal, mas pro meio urbano. E eu tô com ela aqui no meio de um trekzinho, né? Uma aventura, uma incursão. E é usada toda hora lá no abrigo, vocês sabem muito bem que é a mochila que eu carrego pra tudo. E é incrível o quanto essa mochila carrega, olha só, tá lotada de coisa. Tinha mais peso quando a comida de ontem e tal. Mas para pequenas incursões, pequenas trilhas, ela serve perfeitamente. Ainda mais, tenho certeza que muitos não sabiam, que ela tinha uma barrigueira, né? E isso facilita demais para você dar uma abusada no peso da mochila, né? E distribuir o peso, né, pelo teu corpo aqui através desses acessórios. Eu tirei porque lá pro abrigo não tem necessidade, né? Mas aqui, ó, você ajusta tudo, ajusta aqui também, ó. Coloca aqui o peitoral, e olha só, ela fica toda presa nas costas e isso te ajuda muito a carregar mais peso sem te machucar. Eu sou muito fã dessa mochila, já falei várias vezes, eu já tenho a cargo antes da Wolf ter qualquer parceria, né? Até porque eu tenho uma amizade com o Toninho e com o Márcio, e quando eles criaram essa mochila, eles só mandaram a primeira versão, que vocês já viram em outros vídeos. Por exemplo, o que eu fiz passei uma tarde numa cachoeira que eu fui de moto. Eu tava com a primeira mochila. Para viagens então, nem se fala. Ela manda muito bem. Desse jeito que ela tá bem cheia, ela cabe no compartimento superior do avião. Então você pode levar ela sem pagar bagagem extra, com bastante roupa, bastante coisas para uma viagem. Eu usei bastante para esse propósito. Então, a mochila, isso eu queria fazer esse adendo aí porque eu sou fã demais. Ó. Para mim a melhor mochila do mercado são as mochilas da Wolf. Né? Eu não posso falar pelas outras, eu tenho outra mochila, né? Mas o que eu uso, que eu posso assinar embaixo, é a Cargo. E as duas não me deixaram na mão. Essa aqui mesmo está sendo abusada assim, totalmente. Mas enfim, terminamos por aqui. Vamos embora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que ele tá valendo um baita de um like, né? Você tem que deixar o like aí nesse vídeo. Pessoal, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa aventura, se vocês querem mais aventuras assim. Confesso pra vocês que os amigos que indicaram essa casa tentaram me botar medo, dizendo que a casa era assombrada, que era a casa das bruxas. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, a assombração tá aqui na cabeça e aqui no coração. Se você tá puro, meu irmão, tá puro, tá tranquilo, nada vai te abalar. Eu tive uma das noites mais silenciosas da minha vida dos últimos anos, de tudo. Porque quando estás num lugar desse, silencia a alma, entendeu? Então dá pra ouvir o coração batendo. Então, não foi dessa vez. Tá bom, pessoal? Deixe aí seu comentário o que você achou desse vídeo, se você curtiu, se você quer mais vídeos assim. Por favor, deixe o like, é muito importante você deixar o like e se inscrever nesse canal para você sempre estar ativando o sininho para você estar sugerindo aí novos vídeos para vocês, né? O YouTube vem dando uma rateada com as inscrições, sempre confira se a tua inscrição tá lá, tá? Tem bastante gente reclamando, mas sempre volta para ver se a tua inscrição tá lá. Acontece, uma hora ou outra acontece, tanto com pequenos, com grandes canais, essas coisas acontecem, mistérios do YouTube. No mais, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo, até lá!